Hoje vai ser meu vídeo de análise das finais europeias. Hoje a gente vai analisar quem vai vencer final da Conference, Europa League e Champions League. Hoje eu vou te passar a dinâmica de cada jogo e quem tá em melhor momento. A gente vai falar do Real Betis de Antony, a gente vai falar sobre o Paris Saint-Germain de Luis Henrique também, e a gente vai falar sobre também a Europa League, a final inesperada entre os dois azarões da temporada que estão em uma péssima fase. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e pra quem assistiu o meu último vídeo, deve ter notado, né, que boa parte das minhas previsões estavam certas, né? Eu acertei acho que 5 resultados de 6, e a dinâmica dos jogos ficou bem parecida, né? Eu errei muito pela proporção, né, dos jogos, né? Não pensei, por exemplo, que o Manchester United teria uma vitória tão grande sobre o adversário dele. Eu errei nesses pequenos detalhes ali, e é claro, eu não quis acreditar muito no Spurs pela temporada ruim que eles vêm fazendo, então acho que foi o único resultado que eu errei, né? O resto todo eu acertei, ficou mais ou menos na casa do que eu imaginava. O Barcelona me impressionou um pouquinho, né? Fez um jogo melhor do que o que eu esperava, né? Conseguiu realmente quase ganhar ali. Foi impressionante aquilo, mas ficou nessa casa, cara. E hoje a gente vai falar sobre a final, né? A primeira delas que eu vou falar é sobre a Conference League. A final contra o Real Betis é um time que tá fazendo uma temporada boa, tá indo bem. Dentro da La Liga tá numa posição interessante para o que é o Real Betis. Dentro da Conference é provavelmente o segundo melhor time até aqui, né? Primeiro com certeza é o Chelsea. Isso aqui não é clubismo nem nada, cara. É só pela campanha mesmo. O Chelsea não teve nenhum desafio até aqui, então pela campanha ele é um pouco melhor. E cara, assim, o ponto é, o fato do Chelsea não ter nenhum desafio até aqui é um problema e não algo positivo. Por quê? Pra quem acompanhou a temporada do Chelsea atual, com ex-Maresca e tudo mais, você deve ter notado que o time dele não variou tanto dentro da Premier League. É a mesma coisa sempre, é o mesmo plano de jogo, só teve uma variação ali quando ele não estava disponível. Dentro da Conference é diferente. Dentro da Conference ele não só testou muitos jogadores, como ele variou um pouquinho, ok? Ele teve alguma variação tática ali. Dentro da Conference usou outros padrões, usou outro tipo de formação. Só que o problema é, o adversário que o Chelsea enfrentou não trouxe nenhum perigo. Ou tinha um elenco tão abaixo do Chelsea que esse teste que deveria ter acontecido não aconteceu. Então a gente tem um Chelsea que vai para uma final sem ter testado o suficiente. Isso é ruim. E talvez eu não sei o quanto o treinador do Chelsea atual leva a sério a competição. Não sei se ele realmente quer ganhar. Quer dizer, querer ganhar ele quer, é claro. Mas eu não sei o quanto ele acha que vai ser difícil ganhar. Porque o primeiro desafio do Chelsea vai começar na final. E isso não é legal. Porque você vai meio despreparado. Então vai depender de como os jogadores vão encarar e como o treinador vai encarar. Será que ele vai encarar de uma maneira mais séria ou será que esse primeiro desafio vai ser muito grande pra ele? E aí entra num debate ainda pior. Porque o Chelsea não teve nenhum grande desafio até aqui. E no primeiro grande desafio, se ele perder, vai ser uma vergonha. Vai ser algo muito negativo. Vai ficar pra história marcado. É bem ruim. Ganhar esse título é importante? É. Principalmente pro treinador atual. Porque se ele ganha esse título, ele vai ganhar uma moral com a torcida e uma moral com a direção. A direção vai poder usar esse título pra manter ele no cargo durante muito tempo. É muito importante, inclusive. Então, o grande momento dessa temporada é ganhar esse título. Muita gente pode pensar que pegar a vaga europeia, pegar a vaga pra Champions pode ser mais importante, mas eu diria que não, ok? Eu acho que mais importante pro Chelsea é garantir essa Conference. Porque esse é um título aqui que, pelo menos, ele vai poder olhar e dizer, pô, eu ganhei um título europeu, eu posso ganhar um maior, porque eu tenho um elenco bom. Não vou entrar muito em detalhe, mas o Chelsea, ele tá numa sinuca de bico, digamos assim. É uma situação que, se tu olha pra um lado é um problema, se tu olha pro outro é um problema. É ganhar ou ganhar. É isso, basicamente, que eu trago pra vocês. O Chelsea não pode perder esse jogo. Exatamente porque ele não foi desafiado até aqui, cara. Não teve nenhum adversário que foi realmente um grande desafio. Ele perdeu um jogo, é claro, ele perdeu um jogo. Só que esse jogo que o Chelsea perdeu, cara, foi mais uma metida de louco que qualquer outra coisa. Inclusive, eu vi muita gente criticando os jogadores naquele jogo. O próprio treinador, ele falou, né, acho que na coletiva ele tinha falado que ele não gostou da atitude dos jogadores no jogo contra o Legia. Eles perderam de 2-1. E basicamente é isso, cara. Então a gente vai ter uma final europeia ali na Conference com um adversário que tem o que é necessário pra fazer um jogo bom contra a gente. Principalmente porque a fase atual de Antony é muito boa. O Antony tá muito bem atualmente. Eles têm dribladores nas pontas, né? Tem o tal do Ezazawi também, que é um driblador excelente, aí até melhor que o Antony nesse quesito, e que pode trazer muito perigo. Tem um jogador experiente, um 10 incrível, né? Que é Isco, ex-Real Madrid, que é um jogadoraço que tem uma experiência enorme. E talvez nessa casa é o que pega muito essa competição. Por quê? A gente vai ter jovens contra jogadores experientes. Então você jovens talentos que talvez tenham bem mais talento do que quem tá lá no Real Betis, mas o Betis tem muita experiência, cara. Tem figuras como o Pablo Fornals, por exemplo, que jogou Premier League durante um tempo, é um jogador que já tem muita casca. Tem Lo Celso, ex-Tottenham, que eu falei aqui no canal sobre ele um pouquinho, e eu falei que eu não achava ele um mau jogador não, cara. Eu achava ele muito bom, inclusive, um jogador excelente aí que eles vão ter disponível. Então, eles têm jogadores bons, cara. Tem um centroavante com uma boa experiência também, o tal do Bakambu aí, que tá indo muito bem, muito melhor que o Vitor Roque, inclusive, né? Tirou a vaga dele com muita facilidade. Então, a gente tem no Real Betis um elenco que pode ganhar do Chelsea.
Chelsea. Isso é muito importante de ser entendido, porque talvez na cabeça de algumas pessoas, essa aqui é uma final fácil. Pô, a gente vai enfrentar o time da La Liga lá, que não é nada demais, mas, cara, eles têm armas, eles têm jogadores no banco pra rodar elenco, eles têm coisas ali, tem jogador bom, e principalmente eles têm muita experiência, cara. Experiência, casca, os caras que jogaram esse cenário sabem crescer pra esse jogo. Talvez role algum nervosismo dos jovens do Chelsea. Não sei como ele vai manter a formação, não sei se ele vai tentar revezar com alguns jovens, dar oportunidade pra alguns desses jovens que jogou bem, né? Vai ser complicado, né? Eu não sei se, por exemplo, ele não vai pegar e vai colocar um Kieran Hall como titular, e aí a gente vai ter uma fraqueza no meio de campo que os caras vão explorar muito fácil. E aí a gente vai perceber o nível que é isso aqui. Esse time é um time que joga contra Barcelona e Real Madrid, cara. Não é um time que é brincadeira não, cara. É um time forte. O Chelsea precisa entrar sério nesse jogo e tentar ganhar. Porque se não ganhar, vai virar piada, vai virar vergonha. E muito pelo como a coisa aconteceu, né? Se a gente tivesse pelo menos enfrentado alguém mais forte pra ter essa moral, pra ter essa casca, eu acho que seria um cenário bem mais favorável. Mas não é. E a gente vai ter algum trabalho aí nas mãos e, cara, complicado. Eu acho que a única grande fraqueza que o time do Real Betis tem, que a gente pode explorar, né, é o goleiro, né? O goleiro deles não é nada demais, pelo menos no meu ponto de vista. Eu não acho ele nada demais. É complicado, velho. É difícil até fazer uma análise, porque o treinador deles é muito experiente também, né? É o tal do Manuel Pellegrini. Já treinou o Manchester City, já treinou outros times. É um cara que já tem muita experiência mesmo. E é um cara que provavelmente já deve saber jogar mata-mata muito bem, cara. Ele conseguiu derrotar a Fiorentina de Paladino. Ele conseguiu dar trabalho pra eles. Então, vai ser uma situação bem complicada, cara. A gente vai ter um treinador experiente, com um elenco interessante. Afinal, vai dar algum trabalho sim. E eu não imagino um jogo fácil do Chelsea, não. Imagino que vão precisar de protagonistas nesse jogo. Espero ver eles em campo. E aqui é um recorte muito ruim, né? Nkunku, que tava jogando muito bem a Conference, foi de ladeira abaixo. A gente tem menos um protagonista, né? Podia ser que, se ele continuasse jogando bem a Conference, ele ia chegar com uma moral incrível aqui, poderia dar outro rumo pro jogo, dar outra cara, dar outra questão pra essa partida. Mas não vai ser assim. Então a gente vai enfrentar um time forte, um time que tá num momento maravilhoso, que tá doido pra ganhar e que tem peças pra fazer acontecer. Então, eu deixo bem claro pra vocês, isso aqui não vai ser fácil, de jeito nenhum. Mas, eu deixo isso aqui no final, né, que eu preciso falar quem é que vai ganhar. Eu acho que o Chelsea vai ganhar, meu ponto de vista. Eu acho que o Chelsea tem tudo pra ganhar. Tem elenco, tem um treinador que tem um futebol moderno, que tá no momento até legal. O Chelsea não tá tão mal, assim, tipo, a galera às vezes fala de um jeito, mas não tá mal, tamo bem. Temos tudo que é necessário pra ganhar. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Então eu acho que o Chelsea vai ganhar sim, mas vai ter trabalho. Cara, pode ser que aconteça, né? Mais uma vez um Vincenzo batendo na final, né? Sendo derrotado na final aí e sendo vice na final. Pra quem entendeu a referência, né? Eu vou deixar aí a aba de comentários pra vocês. Eu acho que tem uma galera que entendeu de que é que eu tô falando. Mas vamos continuar aqui. A gente vai falar agora da Europa League, já que a Conference é uma liga que não é tão interessante assim. Bom, cara, seguimos para a Europa League, né? Os finalistas são Tottenham e Manchester United, o que gerou muita discussão, muita galera falando um monte de coisa em relação a isso. Realmente, a temporada dos times não é boa. Eles não estão vivendo aquele momento de protagonismo que você olha e fala, pô, os times estão voando. Não estão. E tem muita gente falando que esses dois times só estão na final porque essa Europa League tá horrível, tá muito fraca. Não. E aqui eu vou seguir pra essa galera, porque tem discursos que são bem sem sentido. É uma galera que fala, por exemplo, o Brasileirão é muito bom e é muito competitivo. Exatamente, porque a média do Brasileirão ela é equilibrada. Então, a gente tem vários times ali que são equilibrados entre eles. A Europa League é exatamente isso. Eu falei isso lá atrás. Eu falei, essa Europa League é uma das mais balanceadas que eu já vi, cara. Os times estão muito equilibrados entre eles, não dá exatamente pra saber o que vai acontecer. Eu falei que eram os mais difíceis de prever, inclusive, cara. Porque tinha time que tava dando um sinal muito bom, tinha time que tava subindo de nível e que podia encaixar ali no final um momento bom na temporada e ganhar. Então, a gente tinha vários times bons pra poder ganhar. Um que foi eliminado e que eu me impressionei foi o Galatasaray, mano. O Galatasaray tava voando no começo da temporada. Parecia ser um time, cara, que, sei lá, você ia precisar enfrentar o melhor time da liga ali pra poder bater. Só que ele enfrentou a Zilkimai e perdeu. Foi assustador, cara. Inclusive, tu vê o jogo do Galatasaray contra o Tottenham? Mano, o Osimhen destruiu o Tottenham naquele jogo, cara. Caraca, foi um jogo, assim, incrível, assim, tipo, que você viu e falou, mano, o Galatasaray é melhor que o Tottenham. Ponto final. E ainda assim ele foi batido, sabe? A gente tem um Fenerbahçe de Mourinho que tava muito bem na temporada também, tava começando a subir de nível e foi lá cair pro Rangers. Claro que o árbitro ajudou bastante a essa queda acontecer e não venha questionar isso aqui, ok? Tem lance, tem câmera que mostra, foi erro de arbitragem mesmo. Tem um lance, inclusive, que o cara mete a mão na bola descaradamente e ele não tava nem aí, tá ligado? É isso, seguiu assim e o Rangers passou. Mas como eu não vou ficar chorando em relação a isso, cara, assim, um time que tinha muita coisa pra apresentar acabou caindo. Inclusive, né, quando eu montei ali uma postagem, eu coloquei esses times lá. Então, a galera tá falando como se a Europa League estivesse horrível, nossa, que liga ruim, tá muito mal. Os jogos estão bons, tem um altíssimo nível nos jogos, tem times muito bons aqui, só que tá equilibrado. E o equilíbrio gera isso aqui, gera imprevisibilidade. Não tá tão previsível. Parabéns, cara, parabéns, se descobriu. Quando se tem equilíbrio é difícil de prever as coisas. E é
esse mesmo equilíbrio que faz o Tottenham e o Manchester United estarem em 15º e 16º da Premier League. Ou até pior, né? Nem sei se no momento atual eles não estão mais baixo. Na última vez que eu olhei era isso. E aqui a gente vai falar sobre isso, cara. Tem muita gente atribuindo que por causa dessa posição é um absurdo eles estarem na final. E aqui eu vou falar no teu ouvidinho aqui uma verdade aqui pra você entender. Talvez que você ainda não tenha entendido desse ponto aqui. Vamos lá. A galera, quando fala que a Premier League é a melhor liga do mundo, é a liga mais competitiva, tem uma galera que retruca e fala, não, não é. É, e aqui eu vou te explicar o porquê. Não é pelo que você tá pensando. Já pode tirar o pensamento básico padrão da cabeça, que é, os times grandes da Premier League são muito fortes porque eles têm muito dinheiro. Não, não é isso não. Sabe por que a Premier League ela é boa? Sabe por que ela é tão forte? Porque ela é muito difícil. E ela não é difícil do ponto de vista de você enfrentar Guardiola e Manchester City. Não é isso. Ela não é difícil do ponto de vista de você enfrentar Arteta e o Arsenal. Que poderoso. Não é isso. A dificuldade da Premier League é você se manter consistente pontuando bem contra tanto time forte, tanto time chato. E aqui a gente entra nesse cenário. Enfrentar um Brentford, um Brighton, um Newcastle, um Ipswich de Kiera McKinney dá um puta de um trabalho, cara. Pra ganhar é muito difícil. Qualquer vacilo, qualquer oscilação, qualquer inconsistência que você tenha no seu elenco vai ser usado contra você. E nesse momento, você vai pontuar pouco. Você vai ficar lá embaixo, você vai ficar em 10º. Foi assim que o Chelsea ficou no meio da tabela. Foi exatamente assim. Foi assim que Pochettino, quando chegou no primeiro ano do Chelsea, conseguiu ir tão mal. Porque ele enfrentava os times que estavam mais embaixo e dava muito trabalho. Às vezes empatava e ia perdendo ponto. Daqui a pouco tá lá embaixo. Então, a galera tá pegando um recorte que talvez não seja tão justo, né? Porque não entender o que é a liga. A dificuldade da liga não é em relação a ganhar, é se manter. É se manter bem na Premier League. É muito difícil. É muito complicado. Sim, a Premier League dá muito dinheiro pros times grandes dela. Só que também dá muito dinheiro pra quem tá lá embaixo. Pra quem tá no meio da tabela. Então os times conseguem montar bons elencos. Nossa, o Crystal Palace de Oliver Glasner é um inferno, cara. Um time muito difícil de ganhar, cara. E é o Crystal Palace. Não era pra ser assim, mas é. O Bournemouth foi um dos times mais poderosos dessa temporada. Você tem noção disso? Eu sei, talvez você não acompanhe, mas é. Se você for assistir, tu vai ver. O time dá um trabalho do inferno pra ganhar. Qualquer vacilo é gol, cara. É uma liga muito competitiva. Se o Manchester e o Tottenham tivessem qualquer outra liga, assim, La Liga, Série Italiana ou Bundesliga, eles estariam em posições melhores. Eles não estariam lá embaixo. Eles estariam em 10º, em 8º, em 6º, até em 4º, a depender da liga. Se tivesse na Eredivisie, talvez eles fossem campeão jogando esse mesmo futebol. Vocês entendem a diferença disso? Porque é um papo assim que me irrita. Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum mesmo. Então, respondendo essa galera, a final é justa. O Manchester terminou em 3º, o Tottenham terminou em 4º. A campanha que você tem que medir é na Europa League. Ponto final. Você não tem que medir a campanha dele na Premier League. Esqueça que eles não estão jogando Premier League, estão jogando na Europa League. Eu volto a repetir um detalhe que eu já falei aqui no canal que tem gente que não sabe. Existe treinador de mata-mata e existe treinador de ponto corrido. A depender do que você tem no seu time, um cara vai sair bem em um cenário e mal em outro. O Manchester atualmente, o Tottenham tem treinadores que se saem bem em mata-mata, porque a ideia desses treinadores é chata de enfrentar pela primeira vez, cara. A Premier League teve que se acostumar a Ange Postecoglou, porque é um inferno. É um time muito ofensivo, muito poderoso. Agora, o Tottenham tá jogando esse esquema tão poderoso agora? Não tá. Tá bem morno atualmente. Fugiu um pouquinho da ideia. E também a gente tem um Tottenham que, cara, passou dificuldade contra todo mundo até chegar na final, velho. Mas é o que mais deu trabalho. Frankfurt deu trabalho. As fases de entrada também, alguns jogos deu muito trabalho pro Tottenham. Então é um Tottenham que sofreu até chegar até aqui. E conseguiu. E é um mérito pra eles, cara. O Frankfurt mesmo, eu achei que eles iam perder, cara. Assim, parecia que o Frankfurt tava melhor em campo e o Frankfurt não passou. Porque ganhou o melhor time. E o melhor time foi o Tottenham. O Tottenham conseguiu manter o resultado, o Frankfurt não. Se o Frankfurt tivesse ainda um Marmouche, talvez o Frankfurt teria passado. É um cenário possível de se pensar. Mas agora não torna injusto. O Tottenham não pode ser punido por isso. E aí o Tottenham enfrenta o Bodo Glimt e mete 5-1. O Bodo Glimt eliminou a Lazio, que talvez, se fosse ela, pelo equilíbrio dos dois elencos, né? A Lazio tem um elenco muito melhor que o Bodo Glimt, talvez ela tivesse passado do Tottenham. É a chave deu uma vantagem ali pro Tottenham e ele acabou passando. E ele não pode ser penalizado por isso. Você tem que penalizar quem chegou até ali, que se esforçou pra enfrentar a Lazio e depois chegou no Tottenham e tomou de 5-1 no agregado, né? Não conseguiu lidar com o Tottenham. É isso que você tem que penalizar, cara. E o Manchester United, existe uma narrativa. E é narrativa. A fase de entrada do Manchester, quando o Erik ten Hag saiu, ficou maravilhosa. O Manchester saiu ganhando de todo mundo, sem muito trabalho, inclusive não se esforçava tanto. Chegou nas oitavas de final, eu achei que ele ia cair. Ganhou da Real Sociedade 5-2 no agregado. Ganhou de 7-1 do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao é um dos times mais difíceis de se enfrentar na La Liga. Real Madrid e Barcelona tem dificuldade de enfrentar esse time. Em casa, eles são muito fortes. Eles perderam de 7-1 no agregado. Ponto final. Não tem mais o que você questionar. E aí teve o jogo do Lyon, que aí realmente foi o único tropeço do Manchester. Em um momento ali que o Lyon viveu. Só que o Lyon é um time bom, com um bom treinador e muito bem treinado. É um treinador que é o suficiente pra estar no Lyon, um dos melhores que eles iam conseguir, que é Paulo Fonseca. Paulo Fonseca é chato de se enfrentar. Junto de um elenco bom, com um dos jogadores que tá com o maior prospecto pro futuro, que é Ryan Cherki, tá em segundo lugar, inclusive, na
nota do SofaScore na Europa League, né? Atrás apenas de Bruno Fernandes. Então você entende, eles tinham jogadores pra poder ganhar do Manchester. O elenco do Lyon atualmente é muito bom, ok? Então ele consegue abrir uma disputa. O Manchester, ele tá vivendo um momento onde ele não tem jogadores. Então os jogadores bons estão emprestados porque eles estão descontentes e querem sair. E o Manchester não tem jogador pra poder jogar no elenco principal. Tem muito jogador da base jogando. Então faltava jogador, cara. Então é óbvio que eles iam acabar sofrendo em algum momento. A ideia do treinador mesmo ainda não tá completa dentro do Manchester, não tá equilibrada. Então são vários detalhes que fizeram o Manchester pontuar mal e também tá nesse cenário atual. Mas isso não quer dizer, cara, que você pode desmerecer a final e dizer que não é boa. Nossa, a final horrível, 2 times ruins. Não, cara. A final de 2 times muito bom. Você não deveria estar xingando esses times. Você deveria estar falando, caraca, a Premier League é muito forte, cara. E os times que estão na metade da tabela lá estão debulhando o resto. Estão ganhando do resto. Chegaram na semifinal, um meteu 5-1 no agregado, o outro meteu 7-1. Você vai falar o quê, mano? Tá errado? Tem certeza? E tem gente que talvez, por menosprezar esses outros times que sobraram, por não entender o que eles são, acha que eles são muito fracos. Ah, é porque não caiu a galera da Champions. Pô, o Barcelona caiu da Champions lá e tomou um pau pro Manchester e foi eliminado. A Manchester foi lá, enfrentou o Sevilla de Mendilibar e caiu, pô. Não é assim que funciona, entendeu? Não é, mano. Assim, mata-mata é algo muito mais complexo, velho. É mais difícil de entender. E aqui já falando do jogo, cara, Tottenham vs Manchester United. Assim, o Manchester tá no melhor momento. O Manchester tá vivendo algo interessante ali. Os jogadores estão começando a acreditar muito. Tá tendo um momento muito bom entre eles. Enquanto o Tottenham parece que tá tentando se recuperar do caminhão que atropelou eles. Então são momentos diferentes. O Tottenham tá tentando ter alguma consistência, enquanto o Manchester começou a subir de rendimento. Inclusive, se o Manchester se focasse mais na Premier League, eu acho que ele estaria apontando um pouco mais. Só que não faz diferença nenhuma no momento atual. Eles não vão pegar mais vaga europeia, então dane-se. E nesse momento, eles precisam focar exatamente nesses jogos aí da Europa League. É o que eles estão fazendo. A gente tá vendo o Rubem Amorim preparando os jogadores mentalmente pra essa final. Por isso, eu acredito que o Manchester vai acabar ganhando. Agora, as duas propostas de futebol são modernas, ambas, com propostas um pouco diferentes. O Manchester vai tentar frear o ataque do Tottenham, enquanto o Tottenham vai tentar propor mais jogo. E aí, a depender de quem vai se sair melhor ali dentro dessas propostas, a gente vai ter o campeão. Em questões de elenco e momento, realmente, o United tá bem melhor que o Tottenham em relação a isso. Agora, o Tottenham, cara, ele tem o elemento surpresa de ser um time maluco. Ser um time que, eu juro pra vocês, só tem um time que foi pior que isso nessa temporada, que foi o Borussia Dortmund. O Dortmund você nunca sabia o que ia entrar em campo. Será o pior ou melhor time do mundo. Ao ponto deles conseguirem ganhar do Barcelona daquele jeito que eles ganharam. Eu quero que vocês entendam exatamente isso. Porque é um time que pode chegar nessa final e fazer o melhor jogo que eles fizeram na temporada inteira. E ganhar do Manchester. Mas a chance maior do que eu vi até aqui é deles passar vergonha. Sinceramente, cara. Essa temporada, mano, dá raiva. Só que é o Tottenham, mano. Quando foi que o cultural do Tottenham foi hypar pra um jogo importante, cara? Eu juro, tem que ter muita fé, velho, pra isso aqui acontecer. Eu não vou continuar falando não, mano, mas pra mim o Manchester vai ganhar. Taticamente falando, os dois times estão bem. Ambos têm como ganhar e têm armas pra ganhar um do outro, só que são momentos diferentes, cara. Então eu vou ficar com o meu palpite aqui. Bom, mas antes de eu falar da Champions, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e também, se possível, use a opção de hype. Se você tiver no smartphone, na aba de comentários, você passa pro lado e tem um hype gratuito que você pode me dar. Isso faz com que o vídeo chegue em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, ver o que eu comento diariamente, ver notícias de mercado, entre outras coisas envolvendo futebol, me siga no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento as coisas em tempo real. Enfim, agora vamos pra Champions, vamos conversar sobre tudo isso. Agora a gente vai pra Champions League, né? Nossa querida Champions League. E aqui também a gente vai falar de alguns detalhes importantes, né? Afinal vai ser contra o Paris Saint-Germain, né? Inter de Milão. Os dois vão se enfrentar nesse atual momento. E vão se enfrentar no estádio do Bayern de Munique, se eu não me engano. Um lugar onde a Inter de Milão conhece bastante, né? Tá até confortável de jogar lá já. Enfim, eu não vou ficar zoando aqui, mas enfim. Quem entendeu, entendeu. É um time que tá no momento atualmente muito bem. E eu diria que os dois times. E que jogaram um futebol incrível até chegar até aqui, mano. É isso. Tem muita gente que tá citando o jogo do Bayern de Munique como se o Bayern fosse um lixo e a Inter de Milão fosse outro lixo, né? Eu vi muito torcedor do Barcelona fazendo isso. Ah, e eles passaram dificuldade contra o Bayern. Claro que eles passaram dificuldade contra o Bayern. O Bayern é um time muito bom, cara. O elenco é maravilhoso, o treinador tá indo bem. É óbvio que passaram dificuldade. E a Inter ganhou bem do Bayern. Foi melhor mesmo no jogo. Contra o Barcelona, foi um pouquinho diferente. Aí eu vi a torcida do Barcelona agindo de uma maneira muito mesquinha. Eu vi muito torcedor do Barcelona fazendo isso aqui. Que é duas coisas. Vamos lá. A primeira delas que é menosprezar muito a Inter de Milão. E aí você menospreza a Inter de Milão, fala que ela é um time muito ruim. Como ela ganhou do Barcelona, ela ganhou roubado, porque a arbitragem ajudou, sendo que o árbitro, na realidade, não ajudou ninguém, prejudicou em alguns lances, ajudou em outros, foi pros dois lados. Tem um lance de Barella mesmo que ele ia sair na cara do gol e seria gol, de parou o jogo. Foi provavelmente o pior lance de todos. Tem várias faltas e pênaltis que eu vejo o torcedor do Barcelona cobrando que não é. Então o torcedor do Barcelona, ele não tá aceitando que o Barcelona perdeu. O Barcelona perdeu, amigo. Acabou. Não seja um mau perdedor. E a segunda coisa que eles estão fazendo é falar que o Barcelona pipocou. Ah, o Barcelona pipocou na semifinal da Champions League. Será mesmo que pipocou? 7-6, acréscimos, jogaço, Lamine Yamal voando, Rafinha fazendo gols improváveis, todo mundo jogando direito. Sério? Pipocou? Tem certeza? Porque pra mim o Barcelona
Barcelona deu 110%. Ah, mas 110% não foi o suficiente pra ganhar. Porque talvez o time de vocês não seja tão bom assim. Talvez o elenco faltou rodagem. Talvez o elenco faltou jogadores que combinassem um pouco mais com o treinador. Talvez faltou um reserva pra Lewandowski. A quem será que falou esse tipo de coisa, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas enfim. E aqui eu falo, pra mim a torcida do Barcelona, ela chegou num nível de arrogância que eu nunca vi na minha vida, cara. É feio. Que pipocou, meu amigo. O time de vocês jogou pra caramba. Só não foi o melhor time. Enfrentou um adversário que tinha força pra bater o Barcelona. Eu falei, tinha que eliminar antes. Tinha que alguém derrubar eles antes. Não derrubou. Ninguém conseguiu derrubar. Talvez se o Bayern de Munique tivesse perdido o Leverkusen conseguisse eliminar o Inter de Milão. Mas não aconteceu. E aí, ele vai enfrentar um adversário que ele tem vantagem, que ele tem uma estratégia que funciona bem, que pode bater. E aconteceu. E, cara, o Barcelona saiu melhor do que eu esperava. Eu esperava um jogo onde o Inter de Milão não ia precisar ir pros acréscimos, onde eles iam ganhar e você olhar e falar, realmente, o Inter de Milão conseguiu aproveitar as fraquezas do Barcelona e ganhou. Mas não, cara. Foi até o último minuto. Foi lindo os jogos. O melhor jogo dessa Champions foi Inter de Milão versus Barcelona, o segundo jogo. Vocês estão reclamando do quê? Do quê, exatamente? Cadê a pipocada? Me explica. Pipocada é quando um time chega pra enfrentar um adversário mais fraco e perde. Pipocada é quando um time enfrenta um adversário do mesmo nível e ele tá no melhor momento, e aí ele faz um jogo vergonhoso. Não um jogo desses. Então eu precisava falar isso aqui, cara. E tem muito torcedor do Barcelona que só é torcedor do Barcelona quando ele tá bem, né? Quando ele tá nas finais. Quando o time tá mal, não tá lá. Tanto que tem coisa que eu falo aqui que o torcedor do Barcelona mesmo não sabe do que eu tô falando. Parece que eu acompanhei mais o clube de vocês que vocês, cara. Vocês são realmente torcedor do Barcelona? Me diz. Porque não parece às vezes, cara. Me parece que vocês só tão ali pra torcer quando o time tá bem, velho. Só tão lá naquele momento. Tem gente às vezes até que fala isso pra mim, né? Pô, o Chelsea tá um lixo. Por que você torce pro Chelsea? Porque eu não tô torcendo pra um time porque ele vai ganhar alguma coisa, cara. Não é assim que funciona, cara. Eu torço pro Chelsea porque eu gosto do clube, porque eu me identifico com o clube. Ponto final. Não tem nada de, vai ganhar. Então, cara, eu precisava desse recado, velho, porque foi feio. E assim, eu não acho nem que o Arsenal pipocou. Porque o Arsenal foi pra um cenário onde ele tinha desvantagem e perdeu. Ponto final. Aquela coisa, não sei como o Arsenal parou na semifinal, mas aconteceu. Parou ali. O que talvez se enfrentasse outra chave, outros times, não acontecesse, né? Outros times talvez podiam ter eliminado ele antes, né? E é isso. Não tem muito o que falar, cara. E aí a gente vai pra um final de PSG contra Inter de Milão. Muita gente deve estar se questionando. O que tem vantagem nesse duelo? Alguém tem uma vantagem clara? Assim, ninguém tem vantagem aqui. É 50-50, no meu ponto de vista. Porque são dois times que não tem fraquezas claras e nenhuma força tão clara assim. O PSG é um time muito equilibrado. Ele é um time que ofensivamente vai muito bem e que tem padrões modernos, mas que também dá liberdade para os jogadores de ataque poder atuar do jeito que eles querem, para poder flutuar em campo, para poder driblar, para poder criar seus lances. Então existe toda uma estrutura e uma regra nos jogadores de trás para que os jogadores de frente tenham liberdade. Essa estrutura de trás traz um equilíbrio defensivo muito bom. O PSG, mesmo dando campo para contra-ataques, por causa da linha alta, não é o mesmo campo que o Barcelona ia dar. Porque o Barcelona depende exclusivamente da linha de impedimento. Se ela falhar, é gol. Acabou. O goleiro, inclusive, tem que subir para pegar a bola. E isso deixa o goleiro muito mal posicionado, que também é outra fraqueza. Se o goleiro não chegar a tempo, é gol. Agora, isso não quer dizer que o PSG tem esses problemas, porque ele não tem. Você não vai ver esse tipo de problema no PSG. E aí você pode pensar, pô, e a altura dos jogadores, né? A Inter tem jogadores fortes e altos. O PSG também tem jogadores fortes e altos. E alguns podem não ser tão altos assim, mas são bons em duelo aéreo, cara. É o caso, por exemplo, de Marquinhos. Marquinhos é bom em duelo aéreo, cara. É chato de enfrentar ele. Não é tão alto, mas ele é bom pra caramba. Então, você não tem uma vantagem clara em bola parada contra o PSG, cara. Você pode explorar essa parte, mas Luiz Henrique pode montar um plano pra lidar com ela também. Então, não tem nenhuma vantagem clara de nenhum dos dois lados. A Inter de Milão se defende muito bem, mesmo tomando muita pressão e mesmo lidando com pressão alta e com um time que joga com futebol progressivo. E o Paris Saint-Germain consegue manter um equilíbrio defensivo bom, mesmo tendo um ataque muito fulminante. E é basicamente isso, cara. Esse é um dos motivos porque o Paris Saint-Germain conseguiu se manter contra o Aston Villa, cara. Teve um momento do jogo que o Aston Villa começou a meter pressão no Paris Saint-Germain que, cara, eu tenho certeza que se fosse outro tipo de clube, teria tomado gol. O Paris Saint-Germain se manteve muito bem no duelo também contra o Liverpool, né? Enfrentou um Liverpool, assim, que é bem chato e conseguiu lidar bem, cara, contra o Liverpool. E conseguiu manter o jogo, sabe? O Liverpool é um time bem equilibrado, bem difícil, que explora bem contra-ataques. Então, se for pelo contra-ataque, por contra-ataque, cara, não é a grande vantagem, não. Então a gente vai ter um jogo equilibrado. Claramente, a posse da bola vai pro PSG. A Inter de Milão vai jogar de maneira reativa. Também gosta de ter a posse, então vai ter seus momentos de Inter de Milão com posse e a linha um pouco mais alta. E é isso, cara. Não tem um grande favorito, não tem uma grande vantagem. Vão ser dois grandes treinadores que vão ser consagrados nesse jogo, cara. Um dos dois vai entrar pra história. E, sinceramente, eu prefiro que seja Inzaghi. Assim, com toda a sinceridade do mundo. Porque, cara, eu nunca vi um homem ser tão menosprezado na história do futebol. O cara foi pra final contra o Manchester City, quase ganhou. O maior inimigo dele foi Lukaku em campo, que perdeu gols patéticos, assim. Quem assistiu a final sabe muito bem do que eu tô falando. Sabia que a Inter de Milão tinha como ganhar. A sensação daquela final não é que o Manchester City é muito superior, não. A sensação que aquela final passou foi: o Manchester City quase perdeu. O Manchester City quase
tomou um empate e foi pros finalmente. Essa foi a sensação. O Manchester City conseguiu se manter. Assim como o Chelsea, quando enfrentou o Manchester City, tomou muita pressão do Manchester City. Foi bola na trave, foi desespero, porque os dois times eram bons, cara. Então, tem muita gente que pega esse recorte pra diminuir a Inter de Milão, cara. Mas não tem como diminuir, cara. O time é muito bom. Nenhum time chega 2 vezes numa final de Champions League sendo ruim, cara. Não existe isso. Nenhum time bate o Barcelona, que tava voando com a confiança nunca antes vista, sendo ruim. O time é bom, o treinador é bom, o elenco é bom. São bons jogadores, cara. E é o que eu já falei. A Inter de Milão não tem boa rodagem de elenco, não tem muitos reservas que mantém padrões dos titulares, assim. Você tem quedas de rendimento quando você troca esses jogadores. Mas se tu consegue manter essa galera de pé, meu amigo, tem como ganhar, velho. Inclusive, essa Inter de Milão revezou o elenco a temporada inteira. E ainda assim terminou em 4º colocado na fase de entrada com 19 pontos, a mesma pontuação do Arsenal. A Inter de Milão bateu um monte de time bom essa temporada. Então não me venha falar que é um time ruim, que tá fácil, que o PSG vai ganhar fácil. Não vai, cara. Eu acho que a Inter de Milão ganha. Eu acho que o momento da Inter de Milão chegou. Eu acho que Lautaro Martinez, Marcos Thuram e todo o elenco coletivamente tá fazendo algo lindo, cara. O coletivo da Inter de Milão é lindo. Tipo, todo mundo trabalha pra fazer aquilo acontecer. Isso não pode ser menosprezado. Ai, mas eu não gosto de futebol retranqueiro. Problema teu, meu amigo. Eu não ligo. O futebol não liga, cara. Tem um time retrancado que tá na final da Champions League de novo. Você viu Ancelotti ganhando 2 Champions League nos últimos tempos. Você pode continuar dando murro em ponta de faca e falando que não é verdade, futebol retranca, não presta, o futebol reativo é um lixo, eu não gosto. Você pode continuar fazendo isso. O que não quer dizer que eu me importo, que o futebol se importa e que alguém vai ligar pra tua opinião. Você não gosta do estilo de jogo? Tudo bem, é direito seu ter sua opinião. Agora, vir menosprezar ele, tu não pode, cara. Assim, porque de novo, mais uma vez, a gente tem uma final com um futebol defensivo, gostando ou não, meu amigo. E é isso, cara. Esse é meu ponto de vista. Não tem grandes vantagens de nenhum dos dois times. E eu acho que o duelo vai ser definido muito nos jogadores, como eles vão entrar em campo. Se Lautaro entrar daquele jeito, se, sei lá, Kvaratskhelia entrar naquele dia que ele vai meter aquele gol de fora da área. Tem jogo, meu amigo. E aí você vai ver um campeão de verdade. De resto, é isso, cara. Eu não vou elaborar mais. Essa é a minha visão sobre as finais. Tentei passar aqui uma dinâmica maior. Esse vídeo vai ficar grande. Agradeço a você que deixou o like, agradeço a você que hypou o vídeo, agradeço a você que ajuda esse canal a continuar de qualquer maneira que seja. Muito obrigado. É isso, tchau.